A paz do Senhor, meus irmãos. Provérbios 31:10 vai dizer: mulher virtuosa, quem achará? E hoje, nesse episódio especial do Pod Adex, vocês vão encontrar aqui duas mulheres virtuosas abençoadas. Está aqui conosco a nossa irmã Maria Ferreira e a nossa irmã missionária Margarida. E é uma honra ter vocês aqui nessa noite, irmãs. A paz do Senhor, irmã Maria. Paz do Senhor, irmão Leandro. A paz do Senhor, irmã Margarida. A paz do Senhor, irmão Leandro. Meus irmãos, tenho certeza que você vai ser alcançado com tudo que vai ser falado, conversado nessa noite, através dessas mulheres valorosas aqui. E antes da gente começar, você já sabe aquele recadinho básico, né? Aquela regrinha. Curta o vídeo, se inscreva no canal do Pod Adex e compartilhe o vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas através do nosso podcast, amém? E antes da gente começar, minhas irmãs, vamos iniciar com as apresentações, né? Irmã Maria Ferreira, a senhora tem toda a liberdade de se apresentar nessa noite. Paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmão Leandro. Amém. A paz do Senhor a todos que curtirem este vídeo. Eu tenho certeza que Deus irá falar em corações, irá despertar vidas Com certeza. através de tudo que for falado aqui nesta noite, né? Eu sou a irmã Maria Ferreira e congrego aqui na Assembleia de Deus, Assembleia de Deus chamado para servir. E Deus tem abençoado muito, graças a Deus. Amém. Para quem não sabe, a Maria Ferreira é simplesmente a mãe do nosso pastor-presidente, pastor Israel, que tenho certeza que também está nos acompanhando. Amém? Irmã Margarida, fica à vontade com suas apresentações. A paz do Senhor, meus irmãos. Sou muito feliz por esta oportunidade. Espero em Deus que você curta aí e tudo que for falado nesta noite, como já disse a nossa irmã Maria, sirva de edificação para a sua vida espiritual. Eu estou muito grata a Deus por me dar esta oportunidade. Amém? Amém. Que bênção. É toda a alegria nossa aqui ter vocês nesse episódio. E vamos começar assim, já falando um pouquinho da história, né? Como vocês se conheceram, como as irmãs se conheceram, como é que foi esse processo. Irmã Maria Ferreira já pode começar falando tudo. Foi muito lindo nosso encontro, né? Sim. Eu congregava ali no setor 13, Assembleia de Deus do Belém, setor 13, Suzano, quando Deus trouxe a missionária Margarida e a família, no nosso primeiro congresso ali do Círculo de Oração. E ali nós nos conhecemos, o Senhor nos uniu. Foi uma festa muito maravilhosa, que eu creio que no decorrer nós vamos estar falando o que Deus fez ali, foi coisa grande. E Deus nos uniu de uma maneira muito maravilhosa, né? Depois Deus trouxe a missionária Margarida para fazer a obra ali em Nova Granada. E nós viemos só para passar umas férias ali junto com a missionária, né? Porque o Senhor nos uniu, foi uma união assim maravilhosa, foi coisa de Deus. E quando chegou ali, o Senhor tocou no meu coração assim muito forte, que era para me mudar para ali ficar junto com meus irmãos, fazer a obra ali com eles. Sim. E nós tínhamos assim feito o primeiro congresso ali. E retornei para Suzano. Vim para passar umas férias, mas parece que crente não tem férias, viu, irmãos? Ali começamos a orar e jejuar, e o Senhor, assim, então, confirmou. Voltei para Suzano, deixei meus filhos pequenos. Na época, o pastor Israel, que hoje é nosso pastor, ele tinha 8 anos. O irmão Epáfras, né, que é o segundo filho meu, tinha uns 9 anos. E a Érica tinha os seus 10 anos. Que tem diferença de 1 ano e meio, no máximo, de cada um. E deixei esses meninos na casa da missionária, voltei para Suzano, e ali eu tinha uma casa. E o Senhor tinha me falado que aquela casa era o seguinte, como eu era viúva, né? Que 50% era dos meus filhos, e os 50% que era para mim, que era da minha parte, o Senhor falou que queria para a obra dele. Olha. E no meu ver, irmão Leandro, eu achava que seria lá em Suzano que eu ia doar essa parte dessa casa. Mas quando cheguei em Nova Granada, o Senhor revelou. Foi uma coisa tão maravilhosa, que aí o Senhor falou, volta lá, vende a casa.
Aleluia. Glória a Eu me emociono, Não tem como, né? me emociono, porque foi uma coisa muito linda. É. E chegou lá, eu já vendi essa casa e já trouxe um saco de dinheiro. Entreguei na mão, né, do esposo da minha querida irmã, nosso saudoso pastor, que está em memória, pastor Verdade. Osvaldo. E ali foi comprado um terreno. E, através desse terreno, né, o ministério me deu uma carta. Né, eu doei um terreno para ser ali construído o templo da Assembleia de Deus da Madureira. Sim. Foi muito questionamento para mim sair lá de Suzano. Foi muito questionamento. Mas eu tenho certeza, quando Deus me chama, quando Deus fala, nós temos certeza. Né? O que Deus verdade. faz? Deus me chamou para fazer essa obra. E ali eu vendi essa casa em poucos dias, né, missionária Margarida? Sim. Em poucos dias vendi essa casa, trouxe o dinheiro, entreguei nas mãos do meu pastor, a minha parte, que o senhor falou que a minha parte ele queria para a obra dele. E a outra parte dos meus filhos, comprei uma casa para eles. Sim. E aí o mistério foi muito grande, eu vou deixar um pouco para minha amiga, porque senão eu vou falar 1 hora sozinha aqui, porque é muita bênção de Deus. Muita bênção. Mas é interessante que o princípio da amizade de vocês, das irmãs, já foi uma semeadura em prol da obra de Deus, né? Exatamente. Meu Deus, é coisa muito linda. A irmã Exato. Margarida vai complementar aí como é que foi todo esse Porque processo. a nossa amizade, ela se iniciou através de campanha de oração, de jejum. Sim. Ali foi que nasceu a nossa amizade. Foi um trabalho muito lindo, até nessa campanha que a gente fizemos ali em Suzano, nesse congresso. Então, a gente passou uma prova no dia do congresso, que o eleitor faltou, né? Foi assim uma prova da parte de Deus. E eu estava cozinhando na escola, ali, fazendo comida. E quando eu cheguei na igreja, estava muito cansada, estava linda a igreja, muitas irmãs, mas o preleitor faltou. Meu Deus. E a gente ficou ali sentado ali, e de repente, depois que a gente tinha feito essa campanha de... Foi quantos dias, minha amiga? Foi 3 dias. 3 dias de jejum o e dia oração. todo, convidando Jesus para a festa. E aí o preleitor faltou. Meu Aí quando Deus. chegamos, que a gente sentou ali, de repente... eu olhava para cima, eu comecei a orar, falava, Jesus, eu estava tão cansada. Mas eu falava, Jesus, 3 dias de jejum e o Senhor rejeitou a nossa oferta, porque justo na festa o preleitor falta, tá aquela esperança, né? Sim. Mas de repente eu olhava para cima, aquele céu nublado de São Paulo, eu não via telhado da igreja. E de repente ali naquele dia o Senhor me arrebatou em espírito naquela festa. Meu Deus. O poder de Deus foi tão forte, irmão Leandro, e as pessoas que estão nos ouvindo, foi tão forte o poder de Deus, foi tão impactante, que Jesus, naquela noite, batizou quase 200 pessoas com o Espírito Meu Santo. Deus. Glória a Deus. Foram 53 crianças batizadas. Nesse dia foi pastor Isael Júnior foi batizado, pastor Juninho, a Érica e o Epáfra. Olha só. E nesta campanha, eu tinha feito a campanha, meu filho estava meio fraco na fé, meio desanimado. E ele estava tirando foto nessa festa. Ele ficou tão embriagado pelo poder de Deus que ele até perdeu ali dentro da igreja, perdeu a máquina fotográfica, ficou de franja. E naquela noite o Senhor me deu um arrebatamento. Eu lembro que eu corri para o púlpito. Quando eu vi que estava acontecendo alguma coisa diferente, eu corri no púlpito e fiz uma coisa que é até meio antiética. Eu peguei o microfone da mão do irmão e falei, Jesus está voltando. Eita. Porque eu não Meu estava Deus. entendendo o que estava acontecendo. Sim, sim. Né? Eu me lembro que eu olhava para o púlpito assim, tinha um personagem diferente. Eu lembro que eu olhei no relógio, era mais ou menos 15 para as 9, na hora que isso aconteceu. E aí eu lembro que eu vi meu corpo caiu no meio do coral, meu espírito saiu do corpo. E eu fiquei numa determinada altura, sabe? Sentindo Glória a Deus. muito a presença do Glória a Senhor. Deus. Foi lindo. Foi impactante naquele dia. E eu me lembro que quando eu falei, Jesus está voltando, que eu senti que eu caí no meio do coral, que eu tentei sair.
E aí eu vi quando o meu espírito saiu e eu fiquei numa determinada altura. E eu me lembro que eu vi uma roleta, era tipo aquelas roletas do trem em São Paulo, mas na verdade não era. Era a Bíblia. E ela ficou aberta e ela abria assim. Glória a Deus. Meu Deus. E um anjo falava assim para mim, eu ouvi a voz nítida que falava: é esta palavra, todos que não passar por dentro dela não herdará o reino do céu. Meu Deus. E aí eu via quando ela rodava assim, era como se fosse a roleta do trem, tá me entendendo? Sim, Mas sim. era a Bíblia, eu via os capítulos tudo. Assim, quando ela passando assim, é como ela rodasse e eu via as páginas da Bíblia sendo aberta. E eu sei que quando eu retornei em si, eu estava na casa da irmã Maria Ferreira, que me levaram para lá, era outra cidade que eu morava numa cidade mais próxima, em Jundiapeba, Sim. e ela morava em Suzano, e a festa estava sendo em Suzano. E nesse dia, as paredes da igreja descia água nas paredes de tanto poder de Deus que caía. Você Meu olhava, Deus. parecia que estava chovendo dentro da igreja, e descendo aquela água. E Jesus coisa fez uma linda. coisa muito linda. Glória a Deus. Então, a nossa amizade, a nossa comunhão veio através da oração e do jejum. Que coisa linda. Meu Deus. E a Mãe Maria muito nos ajudou em Nova Granada, nessa época ela disse que foi para lá. O Senhor a usou muito ali para nos ajudar naquela obra que a gente foi ali fazendo um trabalho pela fé. E Deus a usou tremendamente ali. E a partir dessa data, a gente nunca mais, assim, Se se separou. A gente ficou um tempo, assim, ela, né, veio aqui para Rio Preto, a gente ficou em Nova Granada. Sim. Ficamos assim, demos aquela desligadinha de trabalhar junto Sim, um da tempo. distância Mas a mesmo. nossa amizade sempre foi uma amizade Fiel. fiel. E são quantos anos já de amizade, mano? Olha, irmão, tem aproximadamente, pela idade do Juninho, né? Eu estou baseando mais ou menos aqui, uns 30 anos. 30 anos de amizade. É muita 30 história. anos, é. Meu Deus. 30 E o que eu acho interessante, as irmãs relatando isso, é o seguinte. Hoje, muitos que estão na igreja estão ali tentando lutar para ficar firme, buscar, jejuar, mas tem aquela falsa sensação que tudo vai correr bem, que tudo vai dar certo, que tudo vai sair dentro do cronograma, do programado. Mas olha o que aconteceu com vocês, com as irmãs, com relação a essa festividade. As irmãs jejuaram 3 dias. Olha aí, povo de Deus. Jejuaram 3 dias. Chegou no dia, o que aconteceu? O pregador faltou. Aí tem aquela sensação, deu tudo errado, Sim. né? Não vai ser uma catástrofe, vai dar tudo errado, não vai ser aquilo. E Deus surpreendeu, porque Deus renovou a igreja. Deus é fiel, Ele zela pela sua palavra, e o principal, as irmãs se posicionaram em jejuar. E Deus armou tudo isso para agir de uma maneira improvável para fazer o que Ele fez no dia da festa. Sim. Rebatar a irmã é coisa linda demais, né, irmã Maria? O tema, irmão Leandro, era não embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do E cheio Espírito. do Espírito, meu E Deus. foi mesmo, o Senhor encheu aquela igreja do Espírito Santo. Os irmãos ficaram embriagados pelo Espírito. Eu morava próximo à igreja, o povo ia tudo para minha casa. O povo não foi embora, ficou uma semana lá na minha casa. Não conseguia comer. Ficaram, olha... Fez jus ao nome, ficou embriagado mesmo. Embriagado do Espírito. Olha, no meu tempo de fé, nunca mais eu vi uma festa daquele jeito. Meu Deus, olha. Para Deus fazer do jeito que o Senhor fez. Quer dizer, nós ficamos 3 dias em jejum e nós íamos entregar, era às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. O Senhor falava, não. Aí nós não permitia entregava nós depois do culto à noite, 9 horas, 10 horas. Os 3 dias foi assim. E quando chegou no dia, era o primeiro ciclo de oração que teve no setor 13 ali, no Belém. Então, primeira festa do ciclo de oração, de repente o pregador, acho que era do Belém, não foi, né? Então, nós ficamos, Jesus, e agora? Mas o Senhor mandou o pregador do céu, não teve pregação, irmão. Não teve. Teve poder de Deus. Ah, não teve Não pregação? teve. Não teve pregação. Teve Deus. poder de Deus, o envolvimento do Espírito Santo do Senhor. E esse envolvimento, irmão, o pastor não conseguia terminar o culto. Terminou o culto, o povo foi para minha casa. Alguns que Sim. ficaram ali embriagados pelo Eu Espírito. consegui de táxi no outro dia, perdi a flor de cima do sapato.
E nunca achei, de tanto poder que eu senti, Não, foi uma coisa coisa linda, irmão. tremenda. Ai, meu Pessoa desmaiando de poder. Olha, no meu tempo de fé, eu nunca vi ainda mais, sabe, missionária? Uma festa igual aquela. A manifestação do Espírito Santo como foi aquela. Olha, irmão, eu vou falar uma coisa, as pessoas que estão nos ouvindo, eu comparo a vida espiritual, ela precisa ter um alicerce, é como construir uma casa. Exato. Então, a vida espiritual, que ela é alicerçada através do jejum e da oração, ela pode vir as tempestades, as lutas, mas ela não vai ser abalada. Porque o jejum, realmente, e a oração, ela é a porta, exatamente a porta que sustenta, é o sustentáculo de uma vida espiritual, de uma igreja. Nós temos o exemplo aqui, o nosso trabalho com tão pouco tempo, né? A gente pode dizer pouco Sim. tempo, para nós termos o que Deus tem feito. A gente tem visto o que Deus tem feito. Verdade. Trazido bastante pessoas. Por quê? Porque tem um respaldo de oração, de jejum. Glória a Né? Deus. E a nossa preocupação, como sendo as mais veteranas, assim, nesse trabalho de oração, a nossa preocupação é pedindo a Deus que levante intercessora, para que no momento que Jesus nos tirar daqui, nos guardar na eternidade, que possa o Senhor continuar usando mulheres, né, na oração, no jejum. A gente vai envelhecendo, as forças vai se acabando, mas Deus tem nos dado essa graça e nós temos visto milagres acontecer Glória a Deus. através do jejum e da oração. É verdade. Que Então, bênção. é o nosso conselho para todas Amém. Que as bênção. mulheres, as guerreiras, virtuosas, que nunca perca esta graça de orar e de jejuar, É verdade. para que o Senhor possa sustentar. Isso. E o que a senhora falou agora no final já encaixa com o que veio essa pergunta que nem está aqui, mas uma curiosidade. Queria saber das irmãs o que tem acontecido hoje nos templos, posso dizer a nível Brasil, né? Que não só irmãs, mas eu falo irmãos no geral, o que tem acontecido que tem feito que o povo tem fechado a visão pelo anseio de buscar, de consagrar, porque eu falo por mim que sou um pouco mais novo, a minha irmã e a minha mãe, ela ia no ciclo de oração que começava 8 da manhã, acabava 5 horas da tarde, Sim. né? E aquilo a gente via que não era um fardo para as irmãs. Hoje há uma situação que está fazendo que o povo fique muito desanimado, muito ansioso. O que tem faltado, irmã Maria Ferreira, para esse povo de hoje? Sabe o que eu acho, irmão? É muita televisão, É muita novela, redes né? sociais. redes sociais, É verdade. tudo isso, muita correria, só de buscar o material. É verdade. Às vezes a pessoa ganha o suficiente para se manter, porque o Senhor não falou para nós termos dinheiro para colocar na poupança, para poupar. O Senhor falou assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é assim? É. E muitas vezes o irmão, a irmã. Hoje em dia as mulheres, elas já não assim se contentam, né? Assim com pouco, porque antigamente as donas de casa, elas casavam e se contentavam com o pouco que o marido trazia e vinha para a casa do Senhor e vinha orar e vinha jejuar. Hoje não, a mulher assim, ela também já alcançou, né? Ela já conquistou. Isso. Você pode ver que a mulher está no nível, né? Tá ali junto, né? Junto. Então, isso aí vai sobrecarregando e as coisas de Deus vai ficando em segundo plano. É E bem nós temos isso. visto essa mornidão nas igrejas do Senhor. É bem isso, né, irmã Margarida? É, e bem isto. Hoje em dia está muito mudado, né? Na época que a gente, por exemplo, fomos enviados para fazer missões, para dirigir trabalho, a gente ficou 5 anos fazendo o trabalho do Senhor, vivendo pela fé. Olha. Deus nunca deixou faltar nada. Mas era assim, era uma vida de buscar no joelho, de consagrar a nossa vida, de buscar, né, ao Senhor e o Senhor cuidar. O pão nosso de cada dia, Ele nunca deixou faltar. Nunca deixou Nunca faltar. deixa faltar. E a gente estava ali com a vida sendo gasta na presença do Senhor, punhando Deus em primeiro lugar. Eu sou testemunha, irmão. Sou testemunha. Eu criei meus filhos, salário mínimo, Olha, né?
vendia cocada na porta da igreja. E o Senhor Ele não me autorizava eu arrumar outro emprego. Eu não tinha esposo, eu não tinha marido, sabe? Era o salário mínimo, sim, eu fiquei com uma casa para morar, eu fiquei amparada, né? Mas as crianças vão crescendo e vão pedindo mais, e vão querendo mais. Só que Deus nunca deixava eu trabalhar fora. Eu, com salário mínimo, fazia cocada, pegava a vazia de cocada, ia vender cocada. Aí, com aquele dinheiro, eu comprava um tênis para assim, sabe? Sim. Mas na obra de Deus. O interessante, Maria Ferreira, que só com uma vida de oração mesmo, para ter essa sensibilidade da voz do Espírito Santo, para você entender, não, eu te quero aqui, não, eu te quero aqui, não, não é para você fazer isso, não é para você gastar, para você viver disso, né, Margarida? É, exatamente. É tremendo, meu Deus. Irmãs, a gente sabe, já ouvimos aqui da amizade, né, um pouco do tempo, de algumas experiências, mas eu tenho certeza que já houve situações de tanto a irmã Maria Ferreira quanto a senhora, irmã Margarida, passar por dificuldades. Eu tenho certeza que uma prestou apoio para a outra, né? Tem alguma experiência que vocês podem compartilhar daquela ajuda ali que, não, eu tô aqui, minha amiga, conta comigo. Pode começar, irmã Margarida, só já tá rindo aí, que eu sei que tem coisa aí. Não, uma experiência que nós vivemos, né, missionária? É. Foi muito importante ali em Nova Granada, quando nós mudamos para ali. E eu me lembro que era uma manhã de domingo, e eu estava assim com o meu armário, né? Eu tinha só sal e papel higiênico no meu armário. E eu fui para a escola dominical, e antes eu falei para minha mãe assim, minha mãe mais ou menos sabia, porque eu morava parede e meia com a minha mãe, mais ou menos ela sabia o que eu estava passando, só que o Senhor não quer que a gente fica lamentando. Minha casa não tem comida, minha casa não tem... O Senhor não quer isso de nós. Uhum. O Senhor quer que nós precisamos vencer a prova. Isso. Simplesmente disse, mamãe, a senhora, por gentileza, a senhora dá comida para os meus filhos, dá um café para eles, para mim hoje. A senhora cuida deles para mim hoje, mãe, que hoje eu estou no mistério. Quando eu falava assim no mistério, ela já sabia. Né? Então, eu saí em jejum. É o código, né? Em jejum, porque não tinha nada para comer mesmo. Sim. E o Senhor exigia de mim que eu ficasse em jejum. E os filhos tomou café na avó. E cheguei na igreja e participei da escola dominical. E, naquela época, eu limpava a igreja, né? Eu cuidava do templo. Aleluia, Jesus. Aí falei com a mamãe, a senhora, por favor, né? Minha mãe, que Jesus já recolheu. Sim. Eu tenho certeza que o galardão dela, né? E falei, mamãe, a senhora, por gentileza, a senhora dá almoço para os meus filhos, que hoje eu vou ficar aqui no mistério. E limpei a igreja e dobrei o joelho, orei. Eu tinha combinado com as irmãs que eu ia fazer umas visitas às 3h da tarde. E eu já fiquei dentro do templo. Eu tinha a chave mesmo, né? Uhum. Fiquei dentro do templo e dobrei meu joelho e só falei assim, Senhor, contempla meu armário. Tu sabe que eu vim para esse lugar que tu nos trouxe. E eu tinha pegado assim o dinheiro e dado um cheque na escola. Porque antigamente as escolas, irmão Leandro, Sim. não tinha assim que nem hoje, dão uniforme, essas escolas estadual, né? Dão uniforme, dão material, dão lanche, né? Sim, o lanche sim. dava. Eu lembro que eles tomavam sempre o lanche na escola. Mas a camiseta, o uniforme, eu tinha que comprar. O uniforme eu tinha que estar o material escolar. Então, eu dei um cheque. Eu dei aquele cheque e foi meu pagamento quase todo. Meu Deus. Todo, né? Aí fiquei sem poder fazer a minha despesa. Mas por isso que eu falo, por isso que eu digo, você que você que vai ouvir esse vídeo, esse testemunho, o caminho é oração e jejum. Naquele dia eu levantei, fui para a casa do Senhor, e obediência, como a minha amiga falou aqui. Fui para a casa do Senhor em jejum, porque eu não tinha nada mesmo para comer. Mas o Senhor falou, vai em jejum. E ali eu orei assim, Senhor, contempla meu armário. E para a glória de Deus, como Deus sempre dá o dom de revelação para essa amiga, mais uma vez, né? Ali ela também ficou enferma, ela ficou doente e não pôde ir no culto à noite.
E eu também fiquei enferma, porque eu passei o dia todinho em jejum, fui fazer visita. Não foi de carro, não, viu? Porque tudo de hoje, a pé. hoje Tudo a a gente pé. entra no carro, né? E vamos fazer visita no carro. Hoje a gente está com essa bênção. E às vezes ainda achamos que está Que difícil. tá difícil, meu Deus. Mas naquele tempo, e Nova Granada, irmão Leandro, era morro. É muito morro. É uma É. cidade de morro. Quer dizer, você fazer visita em jejum, no sol quente, entendeu? Mas ali firme, porque o Senhor falou comigo, né? Para me receber minha bênção, eu tinha que fazer Sim, esse sacrifício. sim. Precisamos fazer o sacrifício. Aí à noite eu não aguentei ir na igreja. Minha mãe me deu uma sopinha, que eu estava doente mesmo, e ela cuidou dos meus filhos, tudo. Sim. Essa também ficou doente. E na madrugada, agora eu deixo para ela. Complementar. É. A madrugada o Senhor me deu uma revelação. O Senhor, quando Ele me mostra as coisas, pela misericórdia Glória a dele, Deus. Glória a Ele Deus. mostra muito claro. Aleluia. E o Senhor me dava uma visão. Eu me levava, eu via também meu espírito sair do corpo. E eu morava num outro bairro, do outro lado da cidade. Calma, Ela morava no Jardim Resende. Aí o Senhor me levava em espírito, me levou lá na casa dela, da irmã Maria Ferreira. Abriu o armário dela e Eita. disse: a minha serva não tem nada. Meu Deus. Só tem um pacote de papel higiênico e um pacote de sal. É forte. E aí, quando o Senhor me mostrava aquilo, eu falava: meu Deus. Falava: Senhor, eu vou dividir tudo que eu tenho. Que não era muito, a gente vivia da fé, Sim. mas era longe, nós não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada. Eu peguei, chamei minha filha, quando amanheceu o dia que eu retornei, não consegui mais dormir. Aí arrumei uma caixa de papelão e tudo que eu tinha eu dividi pela metade. Coloquei nas costas da minha filha e falei: você vai levar lá no Resende, na casa da irmã Maria Ferreira. E a gente dividiu e o nome de Deus foi glorificado, Glória a Deus. porque era Deus suprindo a necessidade. Então, a nossa amizade sempre foi uma amizade muito sincera. E sempre Deus provou para nós Glória que a tanto Deus. Ele cuidava de mim como cuidava. Ela nos ajudava na obra, Sim. muito. E aquilo que estava ao nosso alcance, nós também estendíamos a mão. Meu Deus. E aí entra a sensibilidade de ouvir a voz de Deus também, Sim. né? Porque isso acontece, minha Margarida. Hoje tem cristãos que Deus fala com ele claramente, né? Sim, Olha, vai abençoar meu servo. E reluta. E reluta. tema. Não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Não, não vou fazer isso não, tá? Vai faltar para mim. Mas Deus preza e cuida, né, Maria Ferreira? Olha, coisa linda. Nunca mais eu passei essa prova Sim. de não ter nada no meu armário. Mas eu venci a prova. Glória Porque a o Senhor Deus. falou, não é para falar para ninguém. Eu vou ser o provedor. E para minha mãe Aleluia. eu falei. Glória a Deus. Mais ou menos ela desconfiava. Mas o meu Deus me supriu. Nunca mais passei essa prova de não ter nada. Meu O Deus. Senhor me aprovou. Meu Deus. Olha, meu irmão, eu acredito que se você não está sentindo a presença de Deus que nós estamos sentindo aqui, olha, começa a se atentar, porque Deus está falando aqui e eu tenho certeza que vai falar ainda com você, se não já está falando, né? E eu já estou sendo alcançado aqui e eu queria perguntar para vocês, minhas irmãs, hoje a gente vê muita gente chegando na igreja, nas igrejas, né? Chegam desnorteados, chegam com uma história de vida terrível. Hoje a gente vê muito situações de mulheres que foram abusadas, que foram violentadas e chegam no templo, chegam na igreja, mas não sabem ali cuidar, tratar e o principal, não ensinam devidamente como essa irmã deve orar, buscar Deus. E eu queria perguntar para as irmãs, o que essa irmã deve fazer em primeiro lugar, sabe? Quem ela deve procurar e o que ela pode fazer para abrir a mente mesmo, para que entenda, não, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que orar em primeiro lugar, que hoje todo mundo quer resolver com a sua própria mão, mas orar que é bom está sendo difícil, né, irmã Maria Ferreira? É verdade, irmão. Uma pessoa quando chega assim na igreja, nessa situação, ela precisa procurar, né? Se é uma irmã, né? Sim, Procurar a pessoa que está na frente do trabalho,
se é a pastora, né? Sim. Que é a pessoa indicada, a dirigente de seguração. Eu creio que ela tem que procurar e ser obediente ao conselho, né? Exatamente. Até porque a irmã não sabe nem direito orar. Tem muita gente que serve a Deus, está ali já há um tempinho, mas nem sabe como orar, né? Então fica um pouco difícil. Não alcança a bênção, não alcança o milagre, porque não tem a devida instrução, né, irmã Margarida? Deve procurar ajuda, né? Porque com certeza vai ter alguém para aconselhar, para que ela consiga romper, né? Essa barreira. Pedindo ajuda, ela vai ter alguém que ore com ela, que incentive a orar, a Sim. buscar, a liberar perdão. Isso também é muito importante, liberar Com perdão, certeza. para que Sim. possa sarar, né, o coração, a alma. Então, isso é muito importante. Nunca a pessoa deva ficar recuado, se envergonhar porque passou por essa situação, mas pedir ajuda e saber que tem como. A palavra do Senhor, ela nos deixa, ela é bem clara, dizendo que tudo que nós pedir na oração, crendo nós receberemos. Verdade. Então, nós temos que confiar que para Deus não há problema que não tenha solução. O que é importante é nós se render ao Senhor, Meu se Deus. entregar, se derramar na presença dele, e ele é poderoso, né, para dar Verdade. vitória. Quando a gente estava na obra, a gente passou por dificuldade. Quando a gente foi fazer a obra em Nova Granada, nós não tínhamos salário da igreja, né? A gente sabe, a gente congregou junto, você sabe disso, Sim. que com a sua família. A gente é muito conhecida aqui em São José do Rio Preto, né? Somos Bastante. muito queridos. E a gente enfrentou problema. Na época que a gente foi fazer a obra, meus filhos tudo adolescente, desempregado dentro de casa. Então, adolescente come que é uma benção, né? E aí, a igreja nos dava uma cesta básica com 10 quilos de arroz. Eu gastava 35. E eu colocava meus filhos para orar. Coloquei meus filhos para orar. Deus um dia usou um irmão. Hoje ele é meu filho na fé. Ele é um evangelista, irmão Jair. Ele fazia entrega de arroz. Ele levava arroz do Rio Grande do Sul para o Belém do Pará. E Deus fez passar 1 tonelada de arroz. Chegou lá e não tinha como passar aquele arroz. Eita. Porque é tudo saído com nota, recebido com nota. E a gente estava numa campanha de jejum, eu e meus filhos, para Deus prover arroz, para não passar dificuldade. E passou e ele foi levar aquele arroz na porta da minha casa. Meu Deus. Coisa Então, linda. Deus, ele multiplica, Deus, ele prepara tudo. Tudo através de uma vida de oração e de jejum. Olha que Quantos benção. quilos, missionária, de arroz que veio? Passou lá na entrega dele 1.000 quilos de arroz. 1.000 1 tonelada de arroz. Meu Teve arroz para ela, para os vizinhos. Deus. E o- Pro bairro. E o arroz não carunchou. Não, Olha, não carunchou. que benção. Meu Porque Deus. caruncha, né, irmão? Ah, sim, sim. Pega Mas- bichinho, mas esse não. Que Esse benção. foi preparado por Deus. Olha, é coisa linda. E dentro desse contexto, Maria Ferreira, defina pra gente o que é ser dependente de Deus. Ser dependente de Deus. Olha, irmão. Ser dependente de Deus é você se entregar, Eita. né? Se entregar a Ele de todo o seu coração. Confiar nas providências. Confiar nele e deixa ele trabalhar na tua vida. Cuidar, né? Cuidar de você. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Glória a Deus. Ele tem cuidado. Ele de tem vós. cuidado de nós, de vós, né? benção. Que diz a palavra de Deus. E ele cuida mesmo. Cuida e cuida muito bem. Eu sou testemunha disso. Que benção. É. A senhora já falou que é ser dependente de Deus, né? Isso aí a Sim. senhora já falou aqui, esse testemunho do arroz aqui já foi uma Isso. prova, né? Agora eu pergunto para as irmãs. A gente sabe que para a gente alcançar uma vitória, determinada vitória, a gente tem que dar o nosso melhor, dar o nosso sacrifício Sim. perante Deus. E eu queria perguntar para as irmãs, orar de madrugada é algo que tem que partir de nós ou é Deus mesmo na sua pureza que vai lá e desperta? Irmã Margarida. As duas coisas. Porque quando a gente tem um hábito de orar de madrugada, por exemplo, todas as 3 horas, não precisa você pôr relógio para despertar, porque quando chega aquele exato momento,
Às vezes você está cansado, às vezes está com alguma dor, algum incômodo, você até tenta lutar para que não levante ali, mas não tem jeito. Ou você levanta e ora, ou você não consegue dormir. Porque você tem que ter aquela responsabilidade de orar, de interceder. Isso é muito importante. Porque uma das coisas que eu sempre ensinei para os meus filhos, sempre pela misericórdia de Deus, quando a gente está na frente do trabalho, a gente sempre incentiva a obedecer a Deus, que todos nós devemos, o que mais agrada a Deus é ser obediente à palavra do Senhor, ter renúncia, deixar muitas vezes a vida material um pouco para ser obediente a Deus, estar nos cultos, nas campanhas, porque quando chega um determinado momento que você não pode, Deus, ele sabe, ele entende a sua situação, mas um pouco também de sacrifício, isso agrada a Deus. É verdade. Agrada a Deus, porque você se esforça para estar ali, né? Eu me lembro que quando a gente estava ali na obra em Nova Granada, se nós fôssemos olhar para a proposta que nos foi feita, porque o pastor na época era o pastor Edgar, ele falou assim, Oswaldo, estou precisando de um obreiro com uma família grande em Nova Granada, só que a igreja não tem condições de fazer um salário mínimo, nem um salário mínimo para vocês. Mas faz o seguinte, o dízimo que entrar lá, vai dar para vocês se manter, mas como não tinha crente para dizimar, era só nós, nossa família, e um casal, um presbítero com a família dele. E a gente foi para ali, nós ficamos 5 anos sem poder comprar um pano de prato. Tanto nem uma roupa íntima, nada. Quando a irmã Maria Ferreira foi para lá, com um grupo de irmãs, que ela falou, nós estamos indo aí passar umas férias, ela achou que eram umas férias, né? E lá Deus já estava com um propósito, né? Com um plano. Ali, Deus usou aquelas irmãs, elas foram na Pernambucana, eu não tinha tanquinho na época, não tinha roupa de cama. Assim, a gente estava precisando, cada uma delas levou de dúzia de roupa íntima, a senhora lembra disso? Glória a Deus. A senhora com as irmãs que foi, e aí juntaram elas, foram na Pernambucana, supriu ali a nossa necessidade e ainda foi nos ajudar na obra ali. Que coisa linda. Então, é um trabalhar lindo de Deus, mas isso a gente precisava e precisa estar com a nossa vida no altar de Deus. Verdade. Glória a Deus. Isso em casa, na igreja. O que nós somos, nós temos que ser, não só dentro da igreja, mas no nosso lar, ter a nossa vida de comunhão, ter a nossa vida de ter nosso altar com Deus, né? Nossos compromissos, nós temos aqueles compromissos com o Senhor, aonde os olhos do pastor não vê, os olhos da igreja não vê, mas os olhos de Deus que está em todo lugar, está ali nos acompanhando. Eu sempre digo, as minhas bênçãos, irmãos, não são bênçãos, são um milagre. Mas também as minhas provas não são provas, são castigo. Meu Deus, que forte. Mas Maria Ferreira, eu queria que a senhora deixasse um conselho para os irmãos que nos assistem de como ter intimidade com Deus para sempre perseverar, para ficar ali sempre firme no caminho certo, na presença de Deus, que às vezes as intempéries, as lutas da vida dá uma desanimada de vez em quando, né? Eu queria que a senhora deixasse essa mensagem, esse conselho, né, de como manter essa intimidade com Deus para se manter firme nos vendavais. Amém, verdade. Nós, para mantermos essa intimidade com o Senhor, nós temos que ser, como diz a palavra de Deus, ser de firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Glória a Deus. Porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Outro versículo que eu deixo para vocês também. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, priorizar as coisas de Deus. Priorizar os cultos. Priorizar a escola dominical. Priorizar o culto de Santa Ceia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho assim esse entendimento, juntamente ali com meu esposo. Hoje meus filhos já casaram, só está nós dois. Deus me deu um companheiro maravilhoso. Mas é assim, nós temos colocado assim no nosso coração. Primeiro as coisas de Deus. Depois as demais coisas vêm em segundo plano. Nós temos já, meu esposo é bisavô, né? Casei com ele, ele já tem bisnetos.
Então, são os meus também. E a família dele congrega em outro ministério. E é assim, quando sempre eles fazem o aniversário lá dos bisnetinhos, geralmente é no dia em que nós tem o nosso culto aqui. Aí nós falamos assim, eu falo com ele, e aí, como é que vamos fazer? Fala, não, hoje é quinta-feira, hoje é dia de culto. Fala para eles que depois do culto nós passamos lá e comemos um pedacinho de bolo. Priorizar as coisas de Deus, né? É no culto das crianças, é no culto dos jovens, é no culto dos adolescentes, é em todos os cultos. Eu sempre falo para o meu esposo, nós não temos desculpa, né? Hoje Deus nos deu carro, nos deu gasolina e tem nos dado condição de estar priorizando a obra de Deus. Amém. Uma Margarida quer complementar sobre o que é necessário para ter intimidade com o nosso Deus? Renúncia, irmãos. Eita. Renúncia. É forte. Recebe aí, meus irmãos. Nós precisamos ter renúncia, porque nós estamos vivendo um mundo de tantas dificuldades, um mundo que as doenças, ela flui muito. Ela, muitas vezes, se nós formos olhar para a nossa estrutura, a nossa saúde, nós não fazemos a obra de Deus. Mas nós temos que ter renúncia, renúncia própria. O próprio Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Então, ele ainda deixa bem claro que quem quiser salvar a sua vida, perderá. Então, nós para ganhar do Senhor, nós precisamos muitas vezes perder. Eita. Temos que ter renúncia, temos que ter esforço, vontade de servir a Deus e saber que cada culto que nós estamos na presença de Deus é uma partícula de força que nós conseguimos, porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Glória a Então, Deus. se nós quisermos ter força para caminhar, aguardar a bem-aventurada volta de Jesus, nós precisamos renunciar a nós mesmos É verdade. e caminhar em busca do Senhor, porque nós sabemos que Jesus está voltando. É tempo do fim. Nós sabemos que as Escrituras estão se cumprindo. Glória a Deus. E nós precisamos, cada dia, negar a nós mesmos, caminhar em direção, em rumo ao céu, porque cada culto que nós viemos, nós recebemos de Deus uma palavra e temos condições de caminhar no dia seguinte. Amém. Jesus. Glória Amém? a Deus. Meus irmãos, o papo está muito bom. Passou tão rápido, mas estamos chegando no final, no encerramento de mais um episódio do nosso Pod Adex. E eu tenho certeza que você foi alcançado e foi abençoado da mesma maneira que eu fui e todos que estão aqui no nosso estúdio foram alcançados também. Mas antes da gente encerrar, nós estamos aqui também com um convidado ilustre que vai estar fazendo a oração de encerramento. O nosso Aleluia, Jesus. pastor Manuel, que Glória vai a estar Deus. fazendo a oração, o esposo da irmã Maria Ferreira. Irmão Manuel, pastor, vem aqui, faça essa oração. Louvado sentar seja aqui. o teu nome, Jesus. Esse é o pastor Manuel, meus irmãos. Esse aqui é o irmão mais carismático da igreja. Uma bênção de Deus nas nossas vidas. E ele vai estar aqui fazendo essa oração. Vem aí, Gilmar, se está sendo som. Pode orar, pastor Manuel. Fica à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Prazer muito grande Amém. de estar aqui ouvindo. Isso aí engrandece a nossa alma, Verdade. enriquece, Glória a Deus. porque são palavras que traz edificação. Aleluia. Nós somos edificados com a palavra Oh, de aleluia, Deus. Glória a Deus, Jesus. E Amém, ela Jesus. traz para nós Calamanda, conforto. lavassoubi, anai. É, glória a Aleluia. Deus. muito grande. Bendito é o teu Amém. nome. Amém. Nós vamos fazer esta oração. Oh, aleluia. Senhor, Sim, meu Pai. o Senhor é o nosso refúgio. Sim, Glória a meu Deus. Aleluia. É a nossa fortaleza. Glória a Deus. Bendito é o nome É do o Eterno. nosso socorro, Te louvamos, meu Pai. bem presente Exaltamos o seu nome. nas horas de Onde tiver uma pessoa, Senhor, Senhor que carece da tua glória, misericórdia, estende a tua mão. Sim. aonde estiver Oh, um Pai. Canta, ouvindo, lama, surimianda. Lamam. Babas,
terra. Calamandalas, te comana sob a nai. Oh, rabalabaçu. Oh, Meu aleluia. Derais. Vai de encontro agora, meu Bendito Pai. é o teu nome. Sim, papai, te Oh, louvamos. aleluia. Oh, glória. Exaltamos. É tudo Te adoramos, que foi Jesus. falado Glorificamos o seu nome. nesta Toda honra e glória será dada ao teu entrevista. nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. foi coisa de Deus. Aleluia, Jesus. Senhor. E se nós fizermos assim, Aleluia. oh, aleluia, Deus vai mudar Glória a Deus. tudo. Oh, glória, aleluia. Louvado seja Deus abençoa cada um. Sim, Jesus. Abençoa minha esposa, Maria Ferreira. Aleluia. Abençoa a senhora, a irmã Margarida, Aleluia, Jesus. missionária. Estende a tua mão. Deus de vitória. Abençoa a vida do Gilmar, Irmão da Luana, Leandro. da Priscila. Meu todo Deus irmão da Leandro, vitória, meu Todos Pai. que estão fazendo parte. O nesse Gilmar. momento. Toda a equipe. Oh, Oh, glória. glória, Estão nessa aleluia. missão, meu Ramanda Pai. lavaste comana Deus sob de a nai. vitória, de graça, Estende tua Pai mão, eterno. Jesus. Sim, Pai. Vamos alcançar muitas vidas, Sim, muitas Salva, almas. Jesus. Alcança ficou. muitas almas, Senhor. Para a glória do teu nome. Oh, aleluia, Salva, é o que liberta nós a vida, te pedimos, Jesus. meu Pai. Para a glória do teu Já nome, estamos Jesus. agradecendo a Deus, Aleluia. em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, meus irmãos. Queremos te agradecer por você ter ficado até aqui assistindo. Como eu falei, tenho certeza que você foi alcançado. E no momento da adversidade, tiver um pouco triste, desacreditado, entra no nosso canal, assiste de novo, né, meus irmãos? Amém. E eu tenho certeza que sua força será novamente restabelecida. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até o próximo episódio. Que Deus te abençoe.